Muito bem, queridos. Estamos iniciando mais um encontro da madrugada com Deus. Tenham todos um ótimo dia. Sejam todos muito bem-vindos. Como eu sempre falo aqui, é uma alegria, é um prazer. É sempre muito bom estar aqui com vocês nessas madrugadas. E você sabe qual é o propósito, né? O principal motivo de estarmos aqui nesse esforço de estar levantando as madrugadas para buscar o Senhor, é buscar a promessa da chuva serôdia, para que o Senhor derrame a sua promessa, a bênção da chuva serôdia para todo o seu povo na face da terra, a todos aqueles que estão buscando essa promessa para que Jesus volte logo. E você sabe qual é o principal motivo da chuva serôdia, né? Terminar a pregação do Evangelho para que Jesus volte logo. Porque ninguém aguenta mais, irmãos. Todos nós já estamos cansados de tanta maldade, tanta injustiça, tanto problema, tanto sofrimento, tanta dor. E para que Jesus volte logo, ele prometeu derramar sobre a sua igreja, sobre o seu povo, a chuva serôdia, o batismo diário do Espírito Santo. Que você e eu sejamos cheios desse Espírito, irmãos. Que essa promessa se cumpra na minha, na sua vida, na vida de todo o povo de Deus, aonde estiver os seus filhos neste mundo, clamando pela chuva, pelo batismo do Espírito Santo, que esse milagre aconteça. É por isso também que esse grupo existe. Sejam todos muito bem-vindos, é sempre bom tê-los aqui conosco. Eu quero convidar para estar conosco a oração, Angélica. Bom dia, Angélica. Abra seu áudio, por favor. Bom dia, ora sim. Vamos orar? Vamos orar sim, Angélica, por favor. Nosso Deus, maravilhoso Pai, nós só temos que te agradecer, Senhor Deus, por nos despertares para estar na presença do Senhor, meu Pai. Acordar na presença do Senhor é o que nós mais precisamos. Estamos vivendo momentos difíceis aqui na Terra, Senhor Deus, momentos de muitas angústias, preocupações, mas temos momentos melhores na tua presença. Os nossos melhores momentos, Senhor, escrevemos na tua presença. Por isso pedimos ao Senhor que venha estar aqui conosco e em nós, nesse culto, Pai, da madrugada com Deus. Sobre cada um que o Senhor despertou, Senhor. Que o Espírito Santo venha nos possuir nesta madrugada e durante todo o dia. Nós desejamos muito te representar aqui na terra. Desejamos muito, querido Deus, falar do Senhor, do teu grande amor. Vamos estar em contato com muitas pessoas hoje. Que o Espírito Santo nos ajude a te levar para as pessoas também. Derrama sobre nós, Senhor Deus, o Espírito Santo. Abençoe cada filho, cada filha do Senhor, que o Senhor despertou para estar aqui na madrugada com Deus. E também a nossa família. Entra na nossa casa, Pai Santo. Salva a nossa família. Liberta a nossa família, querido Deus, de tudo aquilo que afasta cada membro do Senhor. Nos liberta daquilo que nos afasta do Senhor e nos traz para junto de Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, Angélica. Deus continue te abençoando ricamente, viu? Bom, Amém. vamos louvar esse Deus maravilhoso, pois ele é digno de ser louvado. Vamos cantar juntos essa linda canção. Vem Espírito Santo, com teu poder renovar. Eu quero ter a vitória
Que Ele venha e tome posse de todo o seu ser, do meu ser, da sua casa, da minha casa, da sua e da minha família também, para que todos nós possamos transbordar do Espírito Santo de Deus. Queridos, nós vamos ter a oportunidade agora de convidar alguns amigos para estar conosco em oração. Eu quero convidar aqui os irmãos Robson e Márcio. Bom dia, Robson. Bom dia, Márcio, mais uma vez. Abra seu áudio, por favor, Robson e Márcio. Bom dia, Mário. Bom dia, irmãos, mais uma vez. Bom Bom dia, povo dia, santo. bom dia, bom dia. Ailton, quero convidá-lo para estar conosco, Ailton, em oração também. Ailton, abra seu áudio, por favor. Ailton, tu me ouves? Estou lhe ouvindo. Pronto. Queridos, vocês estão sendo convidados a orar nesse momento. Ailton, você estará orando pela chuva serôdia. Márcio, você estará orando pelos pedidos do varal. E Robson, ore para que o Senhor liberte as famílias dos vícios. Tem pais alcoólatras, mães alcoólatras, filhos dependentes químicos, enfim. Apresente essas famílias, Robson, que estão sofrendo com vícios. Você vai estar intercedendo por essas pessoas. Lembrando sempre, irmãos, que essa oração é objetiva, tá bom? Para que você não fique repetindo muito. E se concentre nesse propósito. Se você puder e quiser ficar de joelhos, irmãos, essa é a sua oportunidade. Começando por Ailton, depois Márcio, depois Robson. Glória a Deus. Vamos lá. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o seu grandioso nome. Venha a nós, meu Deus, todo o teu reino. Faça de nós, Senhor, a vontade que o Senhor merece. Por Glória isso, a Deus. te pedimos, Pai, proteção a cada um de nós que estamos aqui na terra. Por isso pedimos, Pai, que derrame a chuva seróide a toda a nação da terra, para que nós venha compreender, Pai, a bondade e o amor que o Senhor tem por nós. Por Obrigado, isso, Senhor. te pedimos, desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. 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 Senhor, em concordância à oração do teu filho, Senhor, nós estamos aqui, Senhor, da glória, com nossos joelhos prostrados ao pó da terra, suplicando misericórdia, suplicando graça, Senhor, que vem da tua parte. Sim, meu Senhor, Deus. nós não temos um outro Deus além de ti. Tu és o único Deus que temos. Glórias ao teu nome, Pai. Pai, nos achegamos a ti na certeza de que o Senhor tem um poder de fazer infinitamente muito mais do que aquilo que pedimos ou pensamos, Senhor. Amém, meu Pai. Tu sabe, meu Pai, dos objetivos deste grupo. E neste momento, Senhor, queremos interceder por os nossos irmãos, os nossos amigos, pelas pessoas, Senhor, que estão precisando do teu favor. Em nome Ó de Deus, Jesus. que o Senhor resplandeça a luz do teu rosto, meu Pai, sobre cada pessoa que está necessitando, Senhor, do teu favor, da tua misericórdia, sobre cada pedido, Senhor, estendido dos teus filhos, nesse local espiritual chamado varal, onde depositamos, Senhor, ali os nossos anseios, as nossas preocupações. Ó Deus, vai visitando, Pai, cada Em nome de pedido, Jesus, Senhor. vai recebendo, Senhor, cada agradecimento, Em que nome de chegue teu diante filho. do teu trono, Senhor, como um aroma santo e agradável a ti. Amém. Glórias ao E o teu nome. responda, Pai, segundo a multidão da tua misericórdia, Deus. Amém, Senhor. Baixa, Senhor, esses pedidos. Aceita os agradecimentos, Senhor da glória, para a tua honra, a tua glória e o teu louvor. E que seja Louvado feito a tua seja teu vontade, nome. Senhor,
Amém. tanto aqui na terra como também nos céus. Amém. Pai, Amém. engrandecido nome, nós estamos vivendo já nos últimos dias, Pai, da história deste mundo. Na verdade, nos últimos segundos, Pai. Não são dias mais. São segundos, Pai, que nós estamos vivendo nesta terra aqui. As coisas estão acontecendo muito rápido. E como teu povo, Pai, precisamos estar prontos. Portanto, ó Deus, Ajuda-nos, Senhor. nos abençoa, Pai. Nos conceda a Em tua nome de paz e a presença do teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. 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 Louvado seja o teu nome, Senhor. Meu pai, teu filho, quando esteve aqui à terra, ele disse: Não peço que os tire do mundo, mas que os livre das coisas do mundo. Ó Deus eterno, Pai Santo, que tudo vê, sabe e pode, o Senhor tem ouvido, Pai, clamores de pais, de filhos, de irmãos, pedindo por libertação. Teu filho esteve aqui na terra, Senhor, libertou viciados, endemoniados, curou pessoas. Aleluia. E sabemos que o seu poder ainda está sobre este mundo. O Senhor tem o Amém, Pai. controle de todas as coisas, Pai. Amém. Infelizmente é um mundo de pecado, e o pecado, Senhor, está na nossa essência, Deus. Só que o teu Verdade. filho amou a cada um de nós, se entregou e nos Obrigado. deu a liberdade em o nome dele. Obrigado, Pai. Que assim como essa liberdade alcançou a cada um de nós aqui presente, que alcance, Pai, essas pessoas que estão acorrentadas, Senhor, por um vício. Liberta Tem os teus. misericórdia, meu Deus, e que o teu Espírito, o teu poder esteja, Pai, libertando a cada um que está desejoso de ser liberto em nome de teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. São pais, filhos, irmãos, amigos, vizinhos, tem misericórdia, Senhor. Em nome de Cristo Jesus, nós te suplicamos e também te agradecemos por essa bênção de libertação. Amém, Senhor. Amém. 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 E amém. Amém. Glória a Deus. Obrigado, queridos irmãos, Robson, Márcio, Ailton, continuo intercedendo, clamando por libertação. Demais. Muitas pessoas estão presas nos vícios, querendo ser libertas, e Deus pode fazer isso. Muito obrigado por suas orações. Glória a Deus. Vamos entrar em sala simultânea, 10 minutinhos, para que você também possa ter a oportunidade de fazer a sua petição. Muito bem, muito bem. Voltamos aqui da sala simultânea. Seja bem-vindo, meu pastor, meu grande amigo, pastor Robson. É sempre bom tê-los aqui conosco em mais uma madrugada com Deus. Angélica, seu som está baixinho, tá? Um som assim bem, parece que você está longe do microfone. Não sei por que não. Está bem baixinho mesmo. Bem, queridos, vamos lá, vamos dar início à nossa meditação de hoje. Eu espero que você tenha aí aproveitado esses 10 minutinhos, né? 10 minutos parece que passa rápido, mas demora um pouquinho também, viu? São 10 minutos para que você também pudesse ter a oportunidade de apresentar o seu clamor, a sua oração, a sua gratidão ali com o seu companheiro de jornada. Muito bem, queridos, vamos estar meditando, estamos fazendo reavivados por sua palavra. Hoje nós vamos estar meditando sobre o Salmo 88. Você que quer dar a sua participação, dar a sua opinião, é só você levantar a mão virtual que nós vamos estar liberando o áudio para que você também participe. Nós temos aqui o apoio do pastor Robson, Angélica e Márcio. Então, alguém levantou a mão, nos auxilia aí para que a gente possa liberar o áudio para você. O salmo de hoje, eu não sei se você já fez a leitura, o reavivado geralmente a gente faz de manhã cedo, né? Não dá para fazer durante a noite, mas o ideal é fazer de manhã cedo. E esse salmo, pastor, ele começa, o título desse salmo é interessante, né? Lamentação de um atribulado.
Geralmente a gente encontra o irmãozinho na rua e fala, e aí, irmão, como é que você está? Rapaz, aquele irmão lá está atribulado. O irmãozinho é atribulado. Eu quero começar, pastor, falando sobre esse salmo. Aqui fala cântico, salmo dos filhos de Corá, para ser cantado com citara. E ele fala assim, salmo didático de Remã, Exarita, Cítara, na foi verdade, né? A palavra é cítara, cítara, é um perdão, instrumento, né? desculpe. É um É um, instrumento de é um música, instrumento, cítara. musical. Mas foi Remã que fez esse salmo, pastor? Emã, Emã. salmo didático de Emã, filho de Corá, Ezraíta, né? Ou seja, dos descendentes de Ezra, Esse, Ezraíta. é, Emã, aqui o, como é que chama? O o organizador autor, da Bíblia. hum, Não, aqui é o organizador da Bíblia que coloca o título, você sabe, já falei aqui, né? isso. Essa parte que aparece antes do Salmo, ela não faz parte da escritura original, ela foi acrescentada por aqueles que organizaram a Bíblia. Quando ele organiza a Bíblia, ele pesquisou, se informou e tal. Aí ele coloca aqui para você entender, saber quem é o autor do Salmo, não é? E ele também leu, ele estudou o Salmo e ele coloca um título do Salmo baseado no seu conteúdo, né? Então essa é a parte que os organizadores da Bíblia fizeram, ok? Ele começa então assim, pastor, no Salmo, no verso 1, ele fala: Ó Senhor, Deus da minha salvação, dia e noite clamo diante de ti. Eu estava lendo aqui, pastor, o comentário da Bíblia Shed. Ele diz assim: a figura profética nos mostra o peso que Jesus carregou para ser o nosso Salvador e seu cumprimento do salmo anterior. Esse salmo tem alguma coisa a ver com Cristo, pastor? É aquela história, né? Aqui o que o comentarista fala é que o que aconteceu aqui, segundo o que o salmista expressa através do cântico, da poesia, é uma expressão da realidade do que aconteceu na vida de Jesus, né? Então você sabe que muitos desses salmos que foram escritos no passado, eles expressam, você vai encontrar vários lugares aqui onde expressam a experiência que o Messias teria no futuro, no nosso caso, que o Messias teve, né? Então você tem, lembra que tem o salmo quando fala que nenhum dos meus ossos foi quebrado, tal. Então Isso. eram expressões exatamente que faziam referência ao sofrimento do Messias, né? Então aí o comentarista da Bíblia Shed, ele coloca aí que nesse salmo também expressa o sofrimento que teria o Messias, né? Onde ele diz assim, puseste-me na mais profunda cova, né? Apartaste de mim os meus conhecidos, meus amigos. Então, isso foi o que aconteceu com Jesus, né? Ele passou por todo esse sofrimento. Então, por isso que o comentarista ele fala que esse salmo expressa o sofrimento do Messias. E, de certa forma, nós temos vários salmos que eram proféticos, né? É, E na morte esteve, né, com os ricos. Então, isso também diz lá num dos salmos, né? Aí ele usa isso mostrando que Jesus, quando morreu, foi sepultado na cova de um rico, no caso de José de Arimateia. Então, você tem todos esses salmos que falam, claro que o salmista está expressando um sentimento do seu coração, mas como ele era inspirado pelo Espírito Santo, muitos desses sentimentos era uma referência ao sofrimento vicário do Messias, né? Pastor Robson, eu estava lendo aqui um comentário do pastor Jefferson Kimeli. Ele disse que esse é o salmo considerado o salmo mais triste e depressivo do livro dos Salmos, porque nele são apresentados gemidos, né? Fala de um período de sofrimento físico e mental de alguém. Então, ele é considerado um dos salmos mais tristes porque apresenta realmente alguém em desespero, clamando, não é? É, O próprio título que você leu já diz, né? Lamentação de um atribulado. atribulado. Então, É é um salmo difícil. triste, não é verdade?
Isso mostra a gente de imediato, a gente já vê que alguém buscando desesperadamente a face de Deus, uma resposta, né? Alguém que está desesperadamente necessitando do auxílio É, divino. exato, ele diz: a minha alma está farta de males. Então, ou seja, Verso 3, era né? um sofrimento. E por que se aplica então ao Messias? Exatamente porque ninguém sofreu como ele sofreu, né? Verdade. Ninguém sofreu como ele sofreu. Então, a minha alma está farta de males. A minha vida já se à beira da morte, né? Sou contado como os que baixam a cova, sou como um homem sem força, atirado entre os mortos, como os feridos de morte que jazem na sepultura, dos quais já não te lembras. Lembra que Jesus disse: Deus meu, por que me desamparaste? Então, Sim, aqui por isso que a aplicação é feita também, né, para o Messias, em virtude de tudo que aconteceu, todo o sofrimento pelo qual Jesus passou. ele fala, pastor, que um filho de Deus, ele nunca deveria chegar ao ponto de desistir da caminhada, mesmo passando em desespero. E é verdade, mano, não importa o tamanho, o quanto possamos estar nos sentindo abatidos, nós sempre poderemos contar com a presença de Deus, a companhia de Deus, o conforto de Deus nesses momentos, né? Porque o Senhor Jesus, ele não esteve só, apesar de todo o sofrimento que ele enfrentou ali, era uma escolha, ele escolheu passar por aquilo, mas Deus nunca desamparou o seu filho, né, pastor? Mas, no entanto, não o livrou. Não livrou, exato, exato. Ele nos livra, mas não livrou seu próprio filho. E aí é interessante, talvez esse seja o texto que mais identifica o Salmo como Salmo messiânico, exatamente quando ele diz assim: olha, sobre mim a tua ira, pesa a tua ira, tu me abates com todas as tuas ondas, sobre mim pesa a tua ira. Então, de fato, Jesus, ele sofreu a ira de Deus. Não foi apenas a perseguição e o sofrimento causado por Satanás, mas a ira de Deus estava sobre ele, porque ele sofreu a ira de Deus sobre o pecado. Não é? Ali na cruz do Calvário, Jesus estava recebendo, não é? A punição pelo pecado. Não é? Então ele estava sorvendo ali a amargura da separação de Deus, coisa que nenhum de nós precisa passar. Né? Mas ali na cruz Jesus sofreu essa separação de Deus, que é a punição, né? É o resultado final do pecado, é a separação definitiva de Deus, é a morte eterna, né? E Jesus estava carregando sobre si o castigo do pecado, né? Como diz o profeta Isaías lá no capítulo 53, Isaías, né? Que ele diz assim, sobre ele, né? O Senhor colocou todo o pecado, né? Toda a culpa do pecado foi colocada sobre Jesus, né? Por suas pisaduras fomos sarados, né? Então ele carregou sobre si as nossas dores, né? E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então Jesus sofreu a punição que o pecador sofrerá, né? Que o pecado sofrerá. E ele sofreu sobre si, né? Ele recebeu a condenação do pecado sobre ele, né? Então a ira de Deus contra o pecado, ela ela atingiu Jesus Cristo. Então ele coloca que isso, sobre mim pesa a tua ira, tu me abates com todas as tuas ondas. Apartaste de mim os meus conhecidos e me fizeste objeto de abominação para com ele. Estou preso e não vejo como sair. E, de fato, né, ele foi levado até as últimas consequências. Ele sorveu toda o cálice, né, da ira de Deus contra o pecado, porque Deus o fez pecado por nós, diz a palavra. Né? Verdade. Na sequência aí, pastor, onde o senhor parou no verso 8, o verso 9 diz: Os meus olhos desfalecem de aflição, dia após dia venho clamando a ti, Senhor, e te levanto as minhas mãos. De fato, aqui mostra que alguém está bastante angustiado. A gente, muitos de nós, pastor, nós sofremos também nesse mundo, infelizmente, né? Nós estamos aqui com a nossa irmã Daci, me permita, irmã Daci, falar rapidinho.
Eu tenho acompanhado o irmão Carlos, a gente se fala pelo WhatsApp, ele manda mensagem, ele me manda comentários, ele fala um pouco do sofrimento. Em alguns momentos, irmã Daci, conversando com o irmão Carlos, ele chorou muito, né? Porque ele acha que não vai voltar mais a andar. Então, todos nós, pastor Robson, a gente às vezes, nós só temos a Deus para clamar mesmo, não é? A gente não tem mais aonde se apoiar. Aliás, graças a Deus que só temos a Deus para nos apoiar. Porque Ele é o único que pode, de fato, nos dar esperança. Eu falei para o irmão Carlos, e uma coisa que ele disse para mim, pastor Robson, irmã Daci, o irmão Carlos disse assim, mas eu tenho esperança, irmão Mário. E ele falou isso chorando, né? E eu do lado de cá me segurando também, porque eu sou muito emotivo, né? Eu fico pensando no sofrimento das pessoas e fico me imaginando. E aí, e lá no trabalho, o pastor estava no trabalho, me afastei um pouquinho assim, e a gente conversou um pouquinho. E ele disse: irmão Mário, eu estou há 23 horas aqui na UPA. Graças a Deus ele já está em casa. Né? Ele falou para mim: já estou em casa, agradeceu as orações. Mas, irmãos, nós só temos a Deus mesmo, né? Assim como o irmão Carlos e tantos outros que sofrem, mas ele disse algo muito bonito: eu tenho esperança, eu tenho esperança. Isso é importante, né, pastor? Louvado seja Deus. É isso mesmo. Alguns sofrem mais que outros, né? Cada um tem o seu quinhão de sofrimento. Todos nós passamos por dificuldades nessa vida. E também cada um enfrenta o sofrimento de uma maneira, né? Há pessoas que sofrem mais com a dor, sofrem mais com a doença, sofrem mais com as coisas da vida do que outros. Há outras pessoas que levam o sofrimento de uma maneira mais tranquila, pela sua própria natureza, né? Depende muito de como a pessoa é. Você Isso, falou aí agora, né? Você é muito emotivo. Então, tem pessoas que o sofrimento para elas parece que é maior, né? E outras pessoas que estão sofrendo, mas você olha assim, parece que a pessoa nem está sofrendo. Elas enfrentam com mais certeza, com mais serenidade, né? força, né? Algumas pessoas são mais fortes para enfrentar a dor e a tristeza e os problemas da vida. Há pessoas que levam com mais força e outros já sofrem muito mais, né? Por causa dos problemas da vida, né? O fato é que todo mundo sofre, cada um da sua maneira enfrenta o seu quinhão de sofrimento nessa terra, porque afinal de contas estamos numa terra de pecado, né? Quem É vive na terra do verdade. pecado sabe que o sofrimento faz parte, né, do nosso jornadear aqui. Mas aqueles que creem no Senhor sabem que o sofrimento não durará para sempre, né? É A verdade. palavra de Deus diz isso, né? Porque o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem pela Amém, manhã, sim. né? Então, essa esperança de que o Senhor ele está cuidando de nós e o sofrimento só vem na medida que nós podemos suportar, nunca além dela, né? O sofrimento sempre está na medida. O Senhor só permite que a gente sofra aquilo que a gente pode suportar, Glória a ok? Deus por Ele isso. conhece a nossa consciência, ele sabe que somos pó, então ele só permite que venha na medida que a gente consegue suportar. Eu queria chamar a atenção dos versos 10 até o verso 12, né? Isso. Onde fala da situação de quem morre, né? Quando a gente tem tantas essas discussões de pessoas que acreditam que a pessoa está sofrendo e que a pessoa vai para esse lugar, vai para aquele, e aqui o salmista ele faz menção da consciência que ele tinha do estado dos mortos, não é? E ele diz assim: mostrarás tu prodígios aos mortos, ou os finados se levantarão para te louvar? Será referida a tua bondade na sepultura? A tua fidelidade nos abismos? Acaso nas trevas se manifestam as tuas maravilhas e a tua justiça na terra do esquecimento? Então, vê Emã, no caso aqui, que diz de que o estado dos mortos é o estado de inconsciência, né? Ele chama aqueles que desceram na sepultura como estando na terra do esquecimento, né? E aí nós lembramos aqui do que diz o provérbio, Eclesiastes capítulo 9, né? A sua memória jaz no Esquecimento. esquecimento, diz o sábio Salomão ali, em Eclesiastes capítulo 9, né? A sua memória jaz no esquecimento.
E aqui, Emã chama a atenção também de que o Senhor, na verdade, não faz mais nada. Depois que morreu, nada se pode mais fazer a quem morreu, né? Então, o Senhor não opera maravilhas para quem morreu, né? A bondade de Deus, não se faz menção da bondade de Deus na sepultura, né? Nem da fidelidade de Deus no abismo ou nas trevas. Não há maravilha de Deus, porque a pessoa descansa no pó, né? A justiça de Deus não se manifesta na terra do esquecimento, porque a justiça de Deus ela deve operar enquanto estamos vivos. Depois que morremos, selamos a nossa passagem por esse planeta, não é? E definimos já, está definido o nosso destino eterno, né? Então, mais uma vez, a Bíblia reitera esta verdade de quando a gente morre, quando você morre, você está no pó descansando, não tem mais noção de nada que acontece debaixo do sol. Verdade. Essa é uma questão que tem trazido muita confusão, pastor, porque até mesmo no meios religiosos acreditam nessa questão de morreu, foi para o céu, foi para a glória, foi para o seio de Abraão. Talvez falta de conhecimento mesmo, né? Distorcem textos que não tem nada a ver. Quando a Bíblia fala que os mortos não sabem de nada, é porque não sabem. Ah, mas não, foi a alma. Então, nós somos imortais? Não existe. O único que é imortal é Deus. O único que possui imortalidade é Deus. E partindo para o final, pastor, né, já partindo aqui para o verso 14 em diante, que são 18 versos, ele faz uma outra pergunta, né, no Salmo, no verso 14. Por que rejeita, Senhor, a minha alma e ocultas de mim o rosto? Aqui Mais parece uma que vez, a referência aí é o Messias, né? ao Messias, né? Deus meu, porque me desamparaste, né? O Senhor cobriu de mim o seu rosto, né? Então, exatamente. Algumas É, pessoas, pois não, pastor, diga, não, pode completar. algumas pessoas pensam que Deus o rejeita, não é? Por incrível que pareça, pastor Robson, ainda tem pessoas hoje, nos dias de hoje, que acreditam que o sofrimento é Deus punindo pessoas por atos pecaminosos. Não, não. Eu estou lhe falando isso porque eu conheço pessoas que chegam a dizer, não, Deus está punindo porque ele fez isso, isso, Isso não isso. é novo, né, Mário? Isso Isso não não é é novo. novo, exato. Atribuir, nós já, inclusive, já discutimos isso aqui Em em outra momentos passados oportunidade, aí, né? outras oportunidades, né? A gente já falou sobre isso aqui, que muitas pessoas no passado acreditavam assim, e até hoje tem muita gente que quando ela sofre, ela acredita que é a mão de Deus que está pesando sobre ela, é Deus que está punindo por algum pecado. Lembra quando Noemi voltou para Jerusalém, né? Você falou, e agora eu me lembrei de Noemi, que foram chamados Noemi. Ela disse, não, não me chame Noemi, me chame de Mara, porque Deus tornou a minha vida amarga, o Senhor Amarga. está me punindo. Então ela acreditava que era Deus quem estava punindo ela pelos seus pecados, por alguma coisa que ela tivesse feito, que era a mão de Deus está pesando sobre mim. Quando, na verdade, quem estava trazendo sofrimento e dor para ela, trouxe foi o diabo, não foi Deus. Não é Deus quem traz. Até o próprio Jó, quando ele lamenta a sua condição, ele diz, Deus me deu, Deus me tomou, bendito seja o nome do Senhor. Mas ele acreditava que era Deus que tinha feito aquilo, quando nós sabemos lá, e a Bíblia, no livro de Jó, revela que, na verdade, Satanás é quem estava maltratando Jó e não Deus. Deus só permitiu que o diabo fizesse. É por isso que eu digo, Deus não precisa punir ninguém, porque o diabo está aí para fazer isso. O diabo tem prazer, é ele que traz o sofrimento, ele que traz dor, não é? Não é Deus, né? Agora, se você decide se afastar de Deus, ou nós decidimos nos afastar de Deus, então ficamos à mercê dele. E estamos num mundo onde ele domina, por isso nós muitas vezes sofremos. E a Bíblia diz que aquele que deseja servir a Deus piedosamente sofrerá perseguição, porque o diabo está irado contra nós. Não é? Verdade. E Deus É, não poupou seu próprio filho, não é? O próprio verdade. Cristo sofreu na pele, então Deus sofreu nele mesmo, né, as consequências do pecado e a penalidade final do pecado, coisa que nós não precisamos sofrer. Nós sofremos as consequências do pecado da humanidade,
mas não precisamos sofrer a penalidade final do pecado. Mas Jesus, aqui nesse salmo, o salmista expressa o sofrimento de Cristo, porque não é que ele foi abandonado por Deus, é que Deus não podia intervir. Ele precisava sofrer, né, no nosso lugar, para que nós não precisássemos passar por essa situação de ter que receber a punição final do pecado em nós. Jesus sofreu nele. Na pessoa de Cristo, Deus estava pagando o preço dos nossos pecados. Ele estava sofrendo a punição final do pecado. E Deus não podia fazer nada. Por quê? Porque fazia parte do pagamento. Não tinha o que fazer. Deus não podia intervir, né? Quando nós clamamos, o Senhor socorre. Mas quando Cristo clamou, Deus não podia socorrer. E partindo para o final, então, bem interessante isso aí, pastor. Bastante interessante o que o senhor falou, viu? Deus seja louvado por isso. Mas já indo aqui para o final, estamos chegando ao final, pastor. Todos nós aqui sabemos o tempo que está à nossa frente, o que nos espera. Eu posso dizer assim, pastor, que nós estamos às vésperas de enfrentarmos um tempo de angústia, o que Daniel 12 fala, né? Um tempo de angústia como nunca houve. E eu digo, pastor e demais irmãos, que hoje é o tempo que Deus está nos dando como oportunidade de estreitarmos, irmãos, o nosso relacionamento com Ele, com o nosso Deus. Pronto. Aí aqui nesse salmo tem uma coisa interessante, Mário. Pois não, pastor. O salmo começa dizendo assim, olha, ó Senhor, Deus da minha salvação, dia e noite clamo a ti. Dia e noite clamo a ti. Aqui no verso 13 diz, mas eu, Senhor, clamo a ti por socorro, e antemanhã já se antecipa diante de ti a minha Amém. oração. Então aqui ele fala de um clamor contínuo, a despeito do sofrimento, a despeito da dor, ele continuava clamando ao Senhor, ele não desistia. Aí agora entra o que você falou do irmão Carlos, né? Eu estou passando por isso, irmão, mas eu confio, eu tenho esperança, ou seja, eu continuo clamando ao Senhor. Eu não desisti de clamar, eu sei que o Senhor se importa comigo. E aí lembramos de Jó, ainda que ele me mate, nele eu esperarei, Glória a nele Deus. confiarei. Glória a Não é? Deus. Então, ou seja, irmão, não importa a situação que estejam vivendo, vamos continuar clamando, porque só Ele pode socorrer. Só Deus pode nos Amém. livrar. Amém. Só Deus pode nos atender nesses momentos de dor. Não é? Então temos que continuar. E ele diz assim: olha, dia e noite eu clamo. Irmã Iraci quer comentar aí, Mário. Pois não, deixa eu abrir aqui, pastor, rapidinho. Bom dia, Iraci. Abra seu áudio, viu? Está liberado. Bom dia, irmã Mário. Bom dia a todos. Eu estava ouvindo vocês falarem aí e eu lembrei, acho que eu já comentei aqui no grupo, numa live, já faz algum tempo, né? De uma situação que eu passei o ano passado. E assim, eu vendo o pastor falar e lembrando, né? Que eu ficava pensando, né? Se o que eu estava passando era Deus me punindo por coisas que eu tinha feito no passado, né? Passei por uma tribulação muito grande mesmo. Eu posso dizer que se eu estou de pé hoje é graças à misericórdia de Deus, né? Porque Ele me sustentou de uma forma que só Ele sabe. E quando eu costumo, né, fazer os meus momentos a sós com Cristo, naquela estradinha que eu gosto de andar, eu sempre relembro, eu sempre falo para o Senhor, Senhor, não me deixa desistir de vir aqui, porque foi aqui que o Senhor me curou, né? Daquela tristeza, daquela tribulação, daquele momento difícil que eu passei. Foi aqui que o Senhor me curou, andando com o Senhor, conversando, desabafando, porque tinha dias que eu pegava aquela estrada e meu coração parecia que ia explodir, de tanta tristeza, de tanta dor, sabe, de tanto sofrimento, né, por uma desilusão que eu passei e também, ao mesmo tempo, estar sendo perseguida. O inimigo usou assim a minha mãe para me perseguir de uma forma que eu não conseguia entender, sabe? Eu passei a ter raiva, eu passei a ter ódio da minha mãe, sabe? Por conta de toda a situação que eu estava vivendo. Mas, ao mesmo tempo, eu sabia que aquilo ali não era ela, era o inimigo usando ela para me atingir.
porque quando eu passei por tudo isso, né, eu me apeguei assim a Cristo de uma forma que eu costumo dizer assim, é como se eu tivesse assim um tsunami e ali Cristo foi ali uma coisa não, né? Foi algo assim que eu me apeguei de uma maneira para não ser levada por aquela onda de sofrimento, de tristeza que eu estava passando. Então, assim, é triste, é muito triste. Eu comentei também na sala simultânea, uma vez que eu estava com o pastor Edson, né, que eu estava passando por aquilo, por aquela decepção, aquela desilusão, e ele falou assim para mim que todas as coisas, né, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E naquele momento eu não entendia, né? Por quê, né? Se tinha tudo para dar certo, se foi planejado e aquela coisa toda, por quê? Por quê, Senhor? Por quê? Por quê? Aí me vinha, né, na mente, será que é porque eu estou passando, né, pagando por coisas que eu fiz no passado? E eu não queria entender e nem queria aceitar aquilo que ele falou para mim, né? Todas as coisas cooperam para o bem do esquema de Deus, porque o que eu queria ouvir dele era, não, mas fique em paz, vai estar tudo certo, né? Mas depois, com o tempo que eu fui me apegando a Cristo, que eu fui, sabe, me aproximando dele, me agarrando a ele, eu fui entendendo que realmente contribuiu sim, né, para o meu bem, porque aquela situação me fez me aproximar mais ainda dele, sabe, viver um cristianismo que eu não vivia. Eu estava todos os cultos na igreja, eu louvava e tudo, mas eu não estava com Cristo, como, né, como depois que tudo aconteceu, eu não tinha a comunhão que eu tenho hoje. Então, sim, graças à misericórdia de Deus, tudo aquilo contribuiu para que hoje eu seja uma Iraci diferente, sabe? Eu seja uma Iraci, eu era uma Iraci antes de tudo acontecer e hoje eu sou outra. Graças à misericórdia do meu Deus. Sim, ele estava comigo, ele está comigo sempre. Ele nunca nos abandona. A gente passa assim Amém. por tribulações, por aflições. Deus permite que isso aconteça. Muitas vezes para a gente se aproximar cada vez mais dele, que foi o que aconteceu comigo. Então eu sou grata ao meu Deus hoje. Hoje eu falo, Senhor, eu agradeço a Ti por o que eu passei, porque hoje eu estou mais próxima do Senhor. E Deus, ele permite mesmo que isso aconteça para que a gente se aproxime mais dele, porque às vezes a gente está vivendo um cristianismo, a gente está enganado, assim, a gente está vivendo um cristianismo, como o pastor Ivan Saraiva falava, né, de profundidade de poça d'água, achando que está tudo bem, né? Estou indo para a igreja todos os cultos, estou louvando, estou isso e aquilo outro, mas a gente não está vivendo um cristianismo verdadeiro. E muitas vezes Deus permite que a gente passe por isso, para que a gente viva, sim, o cristianismo verdadeiro, na prática, servindo a Ele, né? E buscando a Ele, se agarrando a Ele a cada instante, porque se não Amém. for assim, a gente acaba desanimando, a gente acaba desistindo. Então, eu sou grata ao Verdade. meu Deus pelo que eu passei, né? Porque graças a tudo que eu passei, hoje eu estou mais próxima dele. Glória a Deus, Iraci. Testemunho bonito, né? É aquilo que o pastor Robson falou. Tem algumas pessoas que as pessoas reagem de forma diferente em meio ao sofrimento e à dor. Tem aqueles que são mais fortes, choram, gemem, sangram, mas estão ali, né? E tem outros que com qualquer coisa desistem, se abalam, desanimam. Deus continue te fortalecendo, Iraci. Deus continue aumentando a sua fé, a sua comunhão, o seu relacionamento com Ele, viu? Amém. Obrigado pelo seu testemunho. E aí, pastor? Impactante, né? Então, a gente, todas as coisas contribuem, né? Como disse Iraci, e esse é o verso que eu mais gosto na Bíblia, meu verso preferido, Romanos 8:28, né? Que é, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, os que são chamados Verdade. segundo o seu propósito, né? Então, nós temos que continuar confiando nele, dia e noite, clamando, a nossa oração apresentando diante dele, às vezes eu digo assim, Senhor, não se aborreça comigo não de eu estar falando desse assunto de novo, porque eu só tenho o Senhor eu só tenho o Senhor para reclamar, só tenho o Senhor para clamar, então não se aborreça comigo, não. Né, Irmã Ademir? Demi Ademir eu concordou, acho que a viu? Ademir é a mesma coisa. Eu É, acho a que irmã mesmo a Demi gente, Senhor, não, concordou ali. eu sei que eu estou falando de novo com o Senhor sobre isso aqui, mas é porque não tem outra pessoa para falar, é com o Senhor mesmo. É assim Não é? mesmo, né, Então irmã Demi? É assim me mesmo. aguente mais um pouquinho aí, Senhor, porque eu só tenho o Senhor para clamar. É Eu não tenho verdade. outro, Pastor entendeu? Robson, E o Senhor sabe disso. o pastor Robson e demais irmãos, o Jesus está voltando. Os sinais apontam claramente que esse dia está próximo. Então, queridos,
não se iluda, né, pastor? As aflições, elas não vão diminuir. Seria um A engano, tendência é o contrário. é A o tendência é contrário, elas né, pastor? aumentarem. É o contrário. Então, nós não vamos chegar aqui e dizer para você, não, as coisas vão melhorar. Só vai melhorar quando Jesus voltar. Mas até ele Exato, voltar, irmãos, exato. o peso vai ficar maior. Agora, Mário, tem uma coisa também, viu? As aflições vão aumentar, mas como o Iraci falou aí você vai ficar mais perto de Jesus e você vai Isso. enfrentar com muito mais tranquilidade as aflições, você vai enfrentar com Amém. segurança, com firmeza, porque cada prova te prepara para a outra. Cada, Amém. cada prova vencida te torna mais forte para enfrentar as que virão, entendeu? Então, Glória a quanto mais Deus. você vai. É aquela história, você sabe que quanto mais você vai batendo, mais o pão vai ficando melhor, né? Quanto mais você vai sofrendo ali, vai ficando calejado. Você vai ficando calejado, né? E você vai tendo mais força para enfrentar. E quando você olha para Jesus, você diz: o inimigo pensa que ele vai me fazer desistir. Não, ele vai me dar, isso vai me dar mais força. Amém. Tem um ditado que eu acho que você já ouviu, né? Aquilo que não te mata te torna mais forte. Não é? É Então, aquilo que não lhe verdade. mata lhe torna mais forte. Você vai ficando mais firme, aí vai compreendendo melhor e vai avançando e segurando mais na mão de Deus e vai vencendo, né? É Vai verdade, pastor. crescendo aí, de glória em glória, até chegar lá. Amém. Querido, Jesus está voltando. Esse salmo foi muito enriquecedor para mim, espero que tenha sido para você também. A lamentação de um atribulado, se veja dentro dele, mas faça como o salmista aqui, irmãos. Ele diz o que, o pastor, o pastor, Clame, clame, clame dia e clame, noite, antes de mais ser o exato, dia, que seja conhecido diante dele as tuas as tuas orações. É o que isso que nós estamos orações. aqui. Nós estamos Exato, aqui fazendo pastor. isso aí, Irmãos, né? essa deve ser a nossa maior esperança, irmãos. E a verdade que supera qualquer sofrimento, pastor. Qualquer sofrimento que possamos passar neste mundo, o Senhor logo vem, irmãos. Aleluia. Cristo vai voltar, irmãos. O nosso sofrimento vai acabar. E quanto maior for a pancada, maior será a nossa vontade, o nosso desejo de estar próximo do Senhor Jesus Cristo e de vê-lo quando ele voltar e nos alegrar e dizermos assim: Este é o nosso Deus a quem estamos esperando. Então, irmãos, não desista. Por maior que tenha sido ou esteja sendo as lutas, as dores, né, Darcy, o Vamos, sofrimento, não desista. vamos aprender com Paulo e Silas, irmãos. Vamos aprender com Paulo e Silas, né? Apanhou, foi preso, amarrado, castigado, e ao invés de reclamar, Açoitados, começa a louvar, começa a cantar, é né? E aí, verdade. quando você começa a louvar e a glorificar, o Senhor faz maravilha. Amém. Vamos encerrar, pastor, cantando essa linda canção. Muito bom, pastor, maravilha. Olha, cada madrugada, cada salmo é uma lição de vida para nossas vidas. Louvado seja o nome do nosso Deus. Vamos Glória a encerrar Deus. cantando essa linda canção, Águas Tranquilas, não é, Iraci? Vamos louvar o Senhor com esse hino, encerrando então a jornada de hoje. Vamos lá. Preciso de ti, és o ar que eu respiro, eu preciso de ti. Vem, escuta as batidas do meu coração, chamando pelo teu nome, Senhor Jesus. Preciso de ti. Sou criança de colo, não me deixes cair da tua santa presença, não me deixes sair. Apacenta meu coração, como o Pai se deleita nos seus filhos. Tu me amas, Senhor, tu me amas, guia-me mansamente às águas que curam.
águas tranquilas que fluem dos teus rios, Jesus, 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 como o Pai se deleita nos seus filhos. Tu me amas, Senhor, tu me amas, guia-me mansamente às águas que curam, que restauram, águas tranquilas que descem do trono, águas tranquilas que fluem dos teus rios, Jesus, 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 Jesus. Eu quero dedicar essa canção, Pastor Robson, esse louvor, à nossa querida irmã Darcy, que está passando por um momento difícil, né? Aliás, todos nós estamos vivendo momentos difíceis. Queridos, na sua angústia, quando você derrama suas lágrimas e ninguém vê, Deus está bem pertinho de você. Não há nada que Deus não conheça ou não saiba da sua dor. Ele sofreu aqui também e compreende perfeitamente a sua dor, mas ele também traz alento, esperança, conforto e, acima de tudo, ele garantiu, não é isso, pastor? Garantiu estar conosco todos os dias. Não importa a dor que você esteja passando, confie nele, clame de dia e de noite, busque-o, entregue, se preciso for, chore, derrame suas lágrimas ali. Faça como o pastor Robson disse: Senhor, eu estou repetindo de novo, mas é porque eu só tenho a ti. É a Ele que você tem que ir. Esse Deus maravilhoso da CIS está bem pertinho de você, bem pertinho mesmo, pertinho de cada um de nós, para nos dar conforto e dizendo assim: filho, suporta mais um pouquinho, eu estou voltando. Foi muito bom estar aqui com vocês, queridos. Lembre-se, eu estou orando por você, você ora por mim, e esse Deus maravilhoso estará agindo em favor de cada um de nós. Pastor Robson, um grande abraço mais uma vez, meu querido amigo. Amo demais o senhor, Pastor Robson, demais. Admiro muito a sua pessoa. Eu gostaria que o senhor encerrasse mais uma vez essa jornada com uma oração. Deus abençoe a todos vocês. Amém, amém. Deus seja louvado. Que bom é estarmos juntos, né? Cada madrugada aqui para buscarmos o Senhor. Vamos orar. Paizinho querido, louvado seja o teu nome, Senhor, por mais esta oportunidade. Em nome de Jesus, mais uma vez, Senhor, adentramos ao trono da tua graça para clamar ao Senhor que tenhas misericórdia de nós. Nos batiza com teu Espírito, Senhor, para que recebamos poder para suportar as provas quais passamos nesta vida. O Senhor, estendemos a nossa mão e nos conduza neste vale de lágrimas, neste vale, muitas vezes, da sombra da morte, para que possamos atravessá-lo com segurança, sabendo que o Senhor está conosco. Esta é a tua promessa, que estaria sempre conosco. E cremos assim, Senhor. De uma maneira especial, aqueles que estão passando por um momento difícil, por um momento de dor, por uma enfermidade, uma situação na família, uma crise, que o Senhor tenha misericórdia, que a tua presença seja sentida pelos teus filhos e que saibamos que nenhuma prova virá à nossa vida para a qual não tenhamos força ou para a qual o Senhor não tenha provido o meio de escape. Por isso, nos ajude a continuar confiando na tua palavra, no teu amor, na tua graça e na tua misericórdia. Que continuemos a depor diante dos teus pés todas as nossas dores, todas as nossas dificuldades, todas as nossas tribulações. E que o Senhor alivie o sofrimento, que o Senhor nos dê forças
para superar, para vencer, a fim de que o teu nome seja glorificado. E que esses momentos de luta, de tribulação, de sofrimento, como disse a tua serva, irmã Iraci, nos ajudem a estar mais perto do Senhor, nos levem para mais perto de ti, nos façam agarrar-nos aos teus pés. E como Jacó, que não soltemos enquanto a tua bênção não for dispensada da nossa vida. Portanto, Senhor, ajuda-nos a permanecer confiando em ti, agarrados a ti, para a glória do teu nome e para a salvação de cada um de nós e daqueles que estão sob nossa influência. Nos entregamos sob teus cuidados, pedindo tua bênção para este dia, em nome de Jesus. Amém. 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 Louvado seja Deus. Amém. Glória a Deus.